Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma calcinha plus size e aqui a gente vai fazer ela apenas na máquina doméstica. Então a gente vai fazer ela na máquina doméstica com o elástico rebatido e vamos fazer ela básica, sem forro. Então nós vamos para a mesa começar a cortar e depois costurar esta linda calcinha, espero que você goste. E agora vamos para a mesa começar cortando e depois costurando a nossa calcinha. Então nós vamos fazer a nossa calcinha na lycra. Como eu tinha dito, a gente vai fazer sem o forro, que é uma calcinha plus size. No curso ela tem esse forro de algodão, o forro na frente, né? E a gente vai dispensar ele, não vamos fazer esse forro aqui da frente. Vamos fazer uma calcinha de uma forma que ela vai ficar mais básica. Então, eu tô aqui com o meu tecido dobrado. E aqui eu poderia riscar com giz, tecido dobrado, porque tá com dobra, o meu molde não está ampliado. Então eu poderia aqui riscar com giz, né, colorido, que eu estou sem o giz colorido, mas como eu tinha dito, né, como eu estou sempre falando, você deve deixar uma margem aqui, porque como vai ser feito apenas na máquina reta e zigue-zague, então você tem que deixar aqui tipo uns 7 milímetros mais ou menos. Então se você quiser ter uma base, aqui se você colocar aqui vai dar 1 centímetro, né, então diminui um pouquinho, assim. Eu tenho uma facilidade de cortar, de fazer esse corte aqui no olho, né? Se você não tiver, marca aí com a sua tesoura, né? Se você não tiver, ou com a sua tesoura não, com a sua caneta, com o que você quiser marcar, para você ter essa margem aí de meio centímetro ou 7 milímetros mais ou menos. E aí você pode estar cortando assim sem precisar riscar. Isso aqui também é prática. Com o tempo, você vai aprendendo, vai adquirindo habilidade e vai conseguir fazer isso aqui sem dificuldade. Então, eu estou aqui cortando a parte de trás. Aí, no início pode ir com giz, depois fazer sem o giz assim fica mais rápido, né? Sim, se tiver uma habilidade para cortar assim, dá para cortar sem riscar e consegue fazer até mais rápido. Então aqui eu aumentei ela em todas as partes, né, para a gente não ter nenhuma perca. Então, como vocês estão vendo, né, ficou certinho. E aqui eu vou agora riscar. Agora eu vou cortar a parte das costas. Todas tem que deixar margem? Todas as partes? Todas. Das costas não, da frente. Da costa eu acabei de... Todas as partes. Até o fundo? Até o fundo. Assim, se você for fechar a sua peça na overlock, não precisa, na parte onde for ser overlockado, a não ser que você é daquelas pessoas que consomem muito na hora de costurar. E também na reta a mesma coisa. Se você conseguir costurar bem na beiradinha, a parte onde vai unir, não há necessidade. Então aqui essa parte não dá, espera que eu vou dobrar a outra. Essa lycra, ela tá com um defeitinho aqui. Essas coisas, isso aqui é defeito de fábrica. Sabe por que acontece isso? Não sei. Mas alguns tecidos acabam vindo assim. Mas o importante é você não usar ele. Importante é você excluir. Tirar, mas é muito ruim. Tem gente que enlouquece. Principalmente eu já vi pessoas comprando online e... meu tecido veio com defeito no meio. Isso aqui é comum acontecer, não é sempre, né? Mas de vez em quando você pega um tecido, as microfibras, nossa, são muitas que vêm parecendo que está toda amarrotada, preguiadinha, só que é natural do tecido, não sei porquê, deve ser talvez segunda linha, não sei. Aqui na parte da dobra não precisa, não? Não precisa. Porque já vai ter aumentado aqui, né? Em todas as partes. Entendi. Então, estamos aqui com a parte da frente das costas, né? Já cortada.
eu vou agora cortar a parte do fundo da nossa calcinha, não esquecendo de aumentar também o fundo. Opa! Às vezes, quando a gente vai unir o fundo, acaba dando uma diferencinha mínima, mas aí não tem problema não. A gente ajeita lá na tesoura na hora que estiver fechando a peça. Então... Né? Aqui na parte do fundo, nem precisa tanto, né? Nessa altura aqui, se você não for consumir muito na hora que for unir. Porque como a gente vai costurar na máquina reta, queira ou não, a gente acaba costurando um pouco mais longe, né? E por isso consome. Então, o importante é que você aumenta ela em todas as partes, porque assim o risco é menor de ter erro. Agora eu vou cortar no tecido de algodão. O fundo da calcinha sempre vai ter que ter um tecido 100% algodão. Independente de qual calcinha for, né? Independente de qual calcinha for. Então aqui, só colocar um sobre o outro. Então, estamos com a nossa calcinha toda cortada. E agora a gente vai lá para a máquina reta e zigue-zague, montar toda a nossa calcinha, elastizar. Vamos colocar esse elástico rosinha. Qual que elástico é esse? Esse elástico é aquele conhecido como serrinha. Esse é o Primavera, tem o Primavera, Frésia, tem vários nomes deles, que né, ele é praticamente... né, o mesmo, assim, tem a mesma elasticidade, a diferença está na decoração da ponta dele, tá bom? Então a gente vai costurar lá na máquina reta zigue-zague agora. Então a gente vai começar montando a parte das costas no fundo. E aqui o lado do forro, né, o lado maior, que é o lado do forro, que é o lado das costas, quer dizer, o lado maior, que é o lado das costas. Então, tecido enrolando, né? Então aqui eu vou colocar o lado direito do forro para cima, né, já coloquei, e o lado direito das costas da calcinha. Então é lado direito com direito, direito aqui para baixo. Vou juntar as 3 pontinhas. E essa costura aqui eu estou fazendo essa calcinha toda usando a máquina reta e zigue-zague doméstica, mas se você tem a máquina overlock, claro que é bem mais prático fazer esse trabalho aqui na máquina overlock. Então aqui eu vou unir, né, já organizar aqui esse outro lado, e eu vou costurar no ponto 4 dessa máquina Singer. Não sei qual que é a sua máquina, né, não sei qual é a sua máquina, que está no ponto 4, ponto reto 4. E vou dar um retrocesso aqui para começar. Para terminar também. E aqui a gente não vai precisar fazer acabamento nenhum, porque esse lado aqui a gente vai embutir, né? Essas partes do fundo vai ser embutida. Então volta a máquina para ter espaço. Então agora a gente vai, né, costurar o lado das costas aqui. Já vou dobrar. Eu vou colocar aqui lado direito com lado direito. Foi aqui que eu falei que talvez dá uma diferencinha.
mas até que não deu. E eu vou pegar o fundo. Parte de algodão, né? E aqui eu vou retrocesso. Sempre no começo e no final das costuras, faço o retrocesso para poder prender melhor e não desmanchar a costura. E uma dica também que eu dou, nunca comece a costurar na máquina reta muito na beiradinha, porque senão ela pode ser que empurra lá para dentro. Então começa assim 1 centímetro na frente, dá um retrocesso um pouco mais rápido e volta, para não acontecer de jogar o seu tecido. Então aqui fizemos a costura reta, como vocês viram, né, consumiu um pouco mais de tecido. E agora virando. E aqui, quando a gente está usando a máquina overlock, a gente une essas laterais aqui na máquina overlock. Mas, como vocês viram, ficou certinho aqui, né? Aqui também. Diferença mínima das mínimas aqui nessa pontinha. E aqui a gente já vai elastizar, né? As pernas da calcinha. Então, vamos fazer a costura do elástico toda aqui. Tirar essa linha. Essa beiradinha. Então agora a gente vai elastizar. Como eu sempre digo, a gente tem que elastizar, aqui é do lado direito para cima, o elástico também, né, com o lado direito para cima. A gente vai fazer aquela elastização, cada 5 puxa 1 ou cada 10 puxa 2, tá bom? Então aqui eu vou fazer agora um zigue-zague. E a costura a gente vai pegar ela um pouco mais em cima, tá bom? Não na beirada aqui, porque senão não vai pegar. E aqui eu vou colocar o meio mais ou menos. Então aqui, o final do tecido ele fica mais ou menos no meio do elástico. E aqui eu coloquei um zigue-zague no 3, 3 aqui, 3 aqui, né? E aqui eu vou, se você não consegue, não tem uma margem, você marca na sua máquina, conta 5 centímetros e depois 6, que aí você vai puxar do 5 ao 6. Então vamos lá. Só o elástico que puxa, né? Só o elástico que puxa, então. Isso aqui é uma dificuldade de muita gente. O que a maioria faz? Deixa eu baixar a ponta da agulha aqui. A maioria coloca aqui os dois juntos, junta o tecido com o elástico e vem e puxa. Isso aqui não vai dar resultado, aliás, vai dar resultado sim, vai deixar toda desbeirada. Então, se fizer isso, dá resultado sim, mas negativo. Então, se colocar os dois juntos aqui e puxar, não vai franzir, né? Então, você precisa puxar só o elástico. Então, contou aqui 5, né? 5, 6. 5, 6. Então, ficando assim. Aqui na parte do fundo, ter o cuidado porque a gente está fazendo só nessa máquina, então tem um risco aqui. Risco de quê? De pegar uma ponta do forro e não pegar a outra. Essa costura aqui pode ser feita tanto na máquina, ou tanto na costura zigue-zague, ou no 3 pontinhos. E na reta não é recomendado que costura elástico com costura reta.
não dei retrocesso, mas eu passei um pouco para cima do elástico. E agora eu vou cortar aqui. E já cortei um pouquinho a mais, né? E agora eu vou elastizar a outra perna. Depois eu vou virar as duas, tá bom? Do mesmo jeito. Comecei para prender, agora eu venho 5, 6. Igual eu fiz na outra perna. Finalizando as pernas. Finalizando um lado, né? Agora eu vou rebater. Para quem não sabe o que é rebater, tem muita gente que fala o que é rebater elástico, né? Rebater é virar ele e costurar do outro lado agora. Então agora ficando assim, eu vou virar, né? Começar desse lado. Aqui ficou sem pegar a beiradinha, deu pra ver? Vou colocar no 1 pra ficar um ponto pequenininho, só pra mim dar o começo aqui. E agora eu voltei pro 3. E agora eu viro. Agora aqui eu posso esticar um pouco mais. Agora o que eu preciso pegar a costura nesse outro lado do elástico. Eu organizo e agora sim, agora eu posso puxar os dois juntos. Agora eu posso puxar os dois juntos, normal. Agora finalizando um lado da perna, fazer o mesmo do outro lado, ficando assim. Tem um lado certo para começar? Não, assim, a não ser que seja canhota, vai jogar o tecido para o lado de cá, por exemplo, né? Se eu for, dá para costurar desse lado. Eu acho que, não sei, tanto faz, né? Mas se você está costurando um tecido plano, olha, posso fazer desse lado, mas vai ficar difícil para mim poder pegar o tecido aqui. Então,
se eu jogar o tecido aqui para fora, é o jeito mais certo. Eu acho que um canhoto faria o contrário, não sei. Então, porque aqui eu vou estar segurando aqui, né? Vou estar organizando. Então, aqui, finalizando a costura das pernas, eu vou unir uma lateral da calcinha. Assim como a gente faz quando está costurando na máquina overlock também. Une primeiro um lado, agora eu vou colocar no ponto 4 reto novamente. E aqui eu vou unir. E aqui eu já posso fazer um acabamento também. Porque esse aqui a gente dispensa o acabamento que a gente faz, o travetinho que a gente faz quando elastiza com viés elástico lá na galoneira. Né? A gente já pode fazer esse acabamento já aqui de uma vez. Então aqui, né, eu comecei no 4, vamos fazer o acabamento aqui no ponto 1. Agora eu volto pro 4. E aqui eu já vou organizar, né, esse lado de cima. Aqui eu preciso não preciso fazer o acabamento, que eu vou elastizar isso aqui. Mas eu vou dar um retrocessozinho aqui. E aqui eu posso também acertar, né, a ponta aqui tudo certinho na tesoura e fazer um zigue-zague aqui para overlocar. Deixa eu tirar aqui que facilita melhor até para ver. Então aqui eu vou organizar essa pontinha. Organizar essa ponta, diminuir ela um pouquinho. E vou fazer um overlock aqui bem na beirada para fazer um acabamento. Fazer o zigue-zague, colocar no 4, deixar no 4, zigue-zague. Agora esse zigue-zague ele tem que pegar bem a beiradinha mesmo. Para fazer o acabamento mesmo nas beiradas. E aqui agora eu vou elastizar a cintura. Ficando assim. Ficou ótimo, né? Essa costura do ponto dessa máquina é muito bom. Então agora eu vou elastizar a cintura. Com o ponto 3, zigue-zague.
Então agora a gente vai fazer a vira, rebater o nosso elástico. Por que chama rebater? Ah, é boa, né, Samuel, essa pergunta? Ou deve ser porque bate, rebate, né? Eu virei a costura aqui para o mesmo lado que ela tá, né? Porque ela foi costurada do lado de lá, joguei ela para lá. Então agora a gente, ficando assim, a gente vai costurar esse último lado na costura reta. Ponto 4, reto. Tem que organizar a linha aqui na agulha. Ah, tá. Tava saindo, passando por dentro. E agora eu vou começar a costurar com ponto 4, do jeito que tá. E organizar aqui. Eu vou fazer um retrocesso aqui, vou diminuir o ponto. Colocar num. Agora volta pro 4. Retrocesso. E aqui eu vou acertar novamente a pontinha e vou fazer um zigue-zague aqui. Então agora a gente vai fazer uma overlock aqui na beiradinha. Um overlock, um zigue-zague, né, para ficar igual ao overlock. Ponto 4. Começou a dar um retrocesso. Agora eu vou fazer um acabamento aqui
para essa costura ficar virada. Então ficou um acabamento, ficou bom, né? Cobriu aqui o final da costura. E eu vou fazer um acabamento aqui no ponto reto, pequeno. Vou colocar o ponto 2 para puxar melhor, só para o elástico ficar viradinho aqui. Mais ou menos 1 centímetro. Ah, é no reto. Vou fazer o mesmo, virando para o mesmo lado, o mesmo do outro lado. Fazer aqui do lado direito mesmo, tanto faz. Retrocesso. Isso aqui só para baixar a costura. Vamos fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo do outro lado aqui. Então, ficando assim. Só nesse lado de baixo. Porque o de cima ele já foi preso aqui no elástico. Sempre dá um retrocesso. E agora essa calcinha, ela não tem acabamento no meio, então assim, ela não precisa de laço. O laço coloca só se quiser. Então finalizamos a nossa calcinha plus size, apenas na máquina reta e zigue-zague. E com o elástico rebatido.